Nessa edição do PB Desporto, iremos destacar as vitórias e a classificação antecipada das seleções do Brasil e de Portugal após os jogos da última segunda-feira, 28 de novembro. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão colocar suas opiniões a respeito dessas partidas. Também em destaque os jogos dessa terça-feira, 29 de novembro, 10º dia do Mundial do Catar. Isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando essa edição do PB Desporto, terça-feira, 29 de novembro de 2022, vamos direto para a opinião do PB Desporto. Jorge Moraes primeiro em Marcelo Lagoas. E como você viu, esses jogos de Brasil e Portugal já garantidos nas oitavas de final do Mundial do Catar. E Moraes, um abraço. Olá, Júnior, forte abraço para você, para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Na verdade, eu tenho destacado em todos os comentários, nas minhas participações, seja através do rádio ou da TV, que Portugal e Brasil vão muito longe nessa Copa do Mundo do Catar. Inclusive, penso até em coisa de chegar quase que na semifinal e final para conquistar o título dessa Copa do Mundo. E eu digo isso pela juventude, por alguns jogadores que foram convocados, pela experiência de outros jogadores, e aí a gente não pode fugir exatamente do comportamento e do que a gente está vendo de Brasil e Portugal nessa Copa do Mundo. O Brasil tem enfrentado adversários complicados, como Sérvia e Suíça, ganhando apertado porque os dois times jogam fechados, só marcando, joga por uma bola, aí termina dificultando para o time que é mais habilidoso, que é mais técnico. Mas o Brasil já garantiu a sua classificação para as oitavas de final e vai terminar em primeiro lugar, porque na minha opinião passa também pela seleção de Camarões. E eu vejo destaques no Brasil hoje, o Vinícius Júnior, que é o principal destaque do time, na minha opinião, o Rodrigo, que apareceu muito bem, a defesa do Brasil está jogando muito, com o Marquinhos e o Thiago Silva. O goleiro do Brasil não fez até agora nenhuma grande defesa nessa Copa do Mundo. Aí você olha na seleção de Portugal, jogadores como João Félix, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, são jogadores que enchem as nossas vistas com o futebol que eles estão jogando nessa Copa do Mundo. E o conjunto da seleção de Portugal está dando muito certo e mostrou isso na vitória contra a seleção do Uruguai. Então, para mim, Portugal e Brasil se inserem entre os melhores dessa Copa do Mundo, viu, Júnior? De fato, Jorge Moraes, há um equilíbrio muito grande entre as seleções e o Brasil, com certeza, podem ser inseridos entre os favoritos a pensar na conquista do Mundial. Quero ouvir você também no Rio, Antônio Manuel Góes, a respeito dessas partidas. Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Na contramão dos foguetes e buzinas que festejaram a dita paciente e calculada vitória do Brasil contra a Suíça por 1-0, através de lance fulminante entre Vinícius Júnior e Rodrigo, para Curvilini e a conclusão de Casemiro fora de seu originário posicionamento tático de primeiro volante, a incursionar como homem surpresa na grande área adversária e a deixar o goleiro Sommer resignado, assistindo a bola beijar a esquerda de sua rede para garantir de forma antecipada nossa presença nas oitavas de final do Catar? Desculpem, vou radicalizar. No futebol, como em qualquer outra atividade esportiva ou não,
O sucesso sopra para quem ousa e atropela trivial e previsível lugar comum. Diante de duas linhas de 4 defensores que por vezes se entrelaçavam para fechar todos os espaços e compactavam ainda mais a retaguarda adversária, inviabilizando as ações brasileiras pelos flancos e pelo miolo do ataque, a anular o empenho de Richarlison, agravado pela inépcia de Paquetá no exercício da função do lesionado Neymar. Por que o ilustre Tite não sacou trunfos de que dispunha no banco para quebrar a disposição hermética ao oponente? Por quê? Porque, contrariamente à entrada de Gabriel Jesus, orientado a alternar flutuações pelos lados, nosso treinador não acionou o quebrador de linhas Everton Ribeiro e o especialista em bolas altas e função de corta-luz, Pedro, haja vista suas próprias recentes declarações sobre tais características dos referidos profissionais exercitadas no Flamengo? Ocorre que estou a fazer chover no molhado. Tite, como todos sabemos desde sempre, é mérito conservador e jamais se prestará a uma, digamos, alternativa dissociada de suas convicções professorais, imagine. Para quem conta com um leque de variadas e dispares alternativas de ataque, 9 no total, para 3 posições, afora figuras do meio-campo para além do burocrático Fred, Tite prefere, às vezes insípido, feijão com arroz. Tudo bem, deu certo contra o ferrolho suíço, mas contar com rasgos de genialidade individual de seus comandados, como aconteceu no chute de trivela de Casemiro, transformado em gol, sem fazer valer o sistema de hiperacelerada pressão coletiva, é muito pouco mesmo, quase nada, para quem vislumbra a conquista do troféu. E agora a classificação também antecipada de Portugal, com apenas 2 lances de quase gol do Uruguai, o primeiro impedido pela muralha chamada Diogo Costa, e o segundo em raro lance de perigo criado por Luizito Soares, com a bola a escapar pela linha de fundo. Portugal se impôs com propriedade ao Uruguai, em manifesta atitude destinada a garantir passagem para as oitavas de final na Copa do Qatar. Com efeito, vimos um Cristiano Ronaldo a querer jogo, presente numa sequência de ações ofensivas na grande área dos sul-americanos, a propiciar uma assistência de peito ao William Carvalho, a quem faltou pontaria para abrir o placar logo na etapa inicial. A equipe de Fernando Santos, em boa parte do confronto, alugou o campo defensivo uruguaio, com velocidade na troca de passes, a não permitir sucesso ao esquema reativo adversário, que por vezes tentou saídas de contra-ataques, na maioria interceptadas pelo eficaz posicionamento do meio-campo e da defesa dos comandados de Fernando Santos. Em alguns instantes da partida, notadamente na fase final, os uruguaios até que se sentiram confortáveis para pontuais estocadas de contraofensiva, notadamente com a entrada de Arrascaeta. Mas o time português, solidariamente organizado, sob a batuta de Bruno Fernandes, autor dos 2-0 do placar do jogo, proporcionou amplo domínio territorial a inibir a reação da seleção celeste, com implacável marcação na retaguarda e uma bem postada linha intermediária comandada pelo citado Bruno Fernandes, o dono do jogo independente da artilharia que protagonizou, e seus companheiros, solidariamente integrados entre defensores, armadores e avançados.
E como nada na vida é perfeito, o treinador Fernando Santos segue impávido a manter Vitinha no banco. Notório destaque da temporada no PSG de Messi, Mbappé e Neymar. Pode, Antônio Júnior! Tá legal, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes na opinião do PB Desporto. Daqui a pouquinho vamos passar os jogos da rodada dessa terça-feira. Mas, só para resumir, Brasil no grupo G classificado, 6 pontos ganhos. Segundo, a Suíça com 3. Sérvia em terceiro com 1 ponto, mesma pontuação da seleção de Camarões. Aí vai haver uma briga, mas a Suíça com vantagem para pensar em avançar às oitavas da competição. No grupo G, o grupo de Portugal, 6 pontos, primeiro colocado, classificado. Segundo, a seleção de Gana com 3, em terceiro com 1 ponto, Uruguai em quarto também com 1 ponto, a seleção da Coreia do Sul. Briga também ainda por vaga às oitavas de final da competição. E a mídia portuguesa, antes de passar os jogos dessa terça-feira, pela 10º dia do Mundial do Catar, a mídia aqui de Portugal elogiando muito o Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, e que foi o destaque dessa vitória de 2-0 em cima do Uruguai, com 2 gols, uma bola na trave, uma atuação de fato muito boa. E também colocando a importância de Portugal ser o primeiro do grupo H, para evitar o Brasil nas oitavas de final da competição. Agora o nosso Antero Arcanjo passando para vocês os jogos dessa terça-feira. E os jogos dessa terça-feira com o nosso Antero Arcanjo passando para vocês, 10º dia do Mundial do Catar. No grupo A, Equador 1, Senegal 2 e Holanda 2, Catar 0, classificados para as oitavas. Nesse grupo, Holanda em primeiro, Senegal em segundo. No grupo B, Irã 0, Estados Unidos 1 e País de Gales 0, Inglaterra 3, classificados, primeiro lugar Inglaterra e segundo os Estados Unidos. E para encerrar essa edição do PB Desporto, mais imagens dos jogos do Brasil e de Portugal. Brasil 1-0 na Suíça e Portugal 2-0 na seleção do Uruguai. As duas equipes apuradas para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando que nessa quarta-feira tem mais uma live PB Desporto pelo mundo na Copa do Catar. Um abraço!